Olá, boa noite. Vamos iniciar agora mais uma live da Semana do Divórcio com Respeito. Esperando aqui quem vai participar. Feliz de estar aqui mais uma semana do Divórcio com Respeito. Mais cedo a gente teve problemas técnicos, precisamos remarcar a live que vai acontecer em um horário extra da semana, agora na quinta-feira. A gente está conseguindo fazer 3 lives, né, diárias, e hoje a gente vai receber uma convidada para mim muito especial. Espero que vocês aproveitem também essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre inteligência espiritual e o que isso pode ajudar no divórcio. Manda aí para conhecidos, para quem você acha que pode aproveitar, né, na escuta dessa live. Eu sei que é um tema, não sei se chamou muita atenção a chamada desse vídeo, porque é um tema que poucas pessoas conhecem, né? Deixa eu ver aqui se a nossa convidada já chegou. Ainda não. Enquanto isso, será que vocês podem... Aqui chegou a Janice, a nossa convidada. Oi, Janice. Uma honra tê-la aqui. Vamos chamar aí o pessoal para participar, para escutar um pouco sobre esse tema, que eu acho que vai ser, como o próprio nome diz, um despertar, né? Muita gente não conhece, nunca ouviu falar de inteligência espiritual. Comenta aí comigo, comenta aí, gente, quem conhece o tema. Botei lá no meu Instagram hoje uma caixinha perguntando quem já tinha ouvido falar de inteligência espiritual. E a maioria, né, como esperado, nunca tinha ouvido falar. E foi através da Janice, a nossa convidada, que eu tive contato com esse tema. Deixa eu colocar aqui, eu vou te chamar, Janice. Então, essa semana... Janice, minha Boa querida! noite! Tudo Boa bem? noite! Eu Melhor tava lá no, agora, né? eu tava lá no seu perfil te esperando, você não entrava, eu mandei uma mensagem para você. Aí eu falei, mas o convite dela falava de um outro perfil, Despertar no Divórcio. Aí eu entrei aqui. Estamos aqui. Graças que deu tudo certo, porque hoje à Sim, tarde a gente teve problemas técnicos na outra live, não conseguimos, poxa. mas vamos lá, seguindo no fluxo. Agora foi remarcado para quinta-feira. É uma live super importante, né? Não podia ficar sem, que era sobre o impacto do gênero nas finanças no caso de divórcio. Então, tinham 2 especialistas em finanças e uma advogada que trabalha essa questão de gênero também. Então, assim, é importante ouvir, né, ver os caminhos que a gente tem por aí. Sim. Mas, Janice, uma honra te receber aqui. Tenho um carinho muito grande por você. Você já me chamou a atenção quando eu te acessei pela internet pelo seu nome, que é o nome da minha irmã, Janice. Não Que é, legal! é, não é um nome muito comum, né? Sim. Então, eu falei, pronto, essa daí deve ser maravilhosa, o nome da minha irmã, então vamos lá. E são sempre momentos, né? Naquele momento que eu cheguei a você pela internet, salvo engano, eu te conheci através da Carolina, da Carol, do marketing. Sim, é uma grande Salvo amiga, uma engano. querida. Não, uma É, queridona. eu acho que foi nessa.
nessa rede aí que eu te conheci, que eu cheguei até você. E naquele momento que já era meio na pandemia, uma vontade de autoconhecimento muito grande, né, que vem, né, que veio para muita gente esse chamado, e eu fiz 2 cursos seus. Eu fiz como é que é o nome? Eu sou Você você. deve ter, Não, você deve ter foi feito a um. imersão, que é o Vencer Você, que é quando Isso, você vencer descobre a sua você. missão. Isso, E vencer tem o você. Despertar, talvez você tenha feito Despertar. E Não, eu tem fiz o a vencer formação. você E a e formação. fiz a formação. Ah, uau! Fiz a formação inteligente espiritual. Foi, Nossa, que nossa, legal! maravilhoso. Nossa, essa formação é Maravilhoso. incrível É mesmo. Que legal que você fez. incrível. É Que incrível, porque leva a gente mesmo a repensar muito sobre a gente, sobre a vida, enfim. legal. A formação em inteligência espiritual promove um reencontro com a tua origem, um reencontro com você e um reencontro com a vida. É uma experiência muito bonita, muito poderosa, muito profunda e não é para todos. Então, eu fico muito Eu acho feliz quando muito alguém me conta. impactante. Eu achei muito bom. Assim, recomendo muito. Assim, foi uma experiência maravilhosa para mim. E aí, então, vamos falar para as pessoas, né? Primeiro, eu queria que você se apresentasse. A Janice veio aqui como mentora de inteligência espiritual. Vou passar a palavra para ela se apresentar, para a gente saber como que ela se vê no mundo também. Sim. Eu me vejo como a mãe da Thaís, né? A filha do papai e da mamãe. Eu me vejo muito conectada com essa rede que eu faço parte, de alunos, de mentorados, de pessoas que se conectam com a minha missão, como você se conecta, né? Já que fez a formação. E como uma apaixonada pelo que eu faço, que é trazer uma nova visão para o mundo a partir da inteligência espiritual. Esse caminho não é o meu caminho inicial. Eu comecei a minha vida profissional com a minha formação acadêmica em administração, construí uma história interessante, né, no meio corporativo. E teve um momento que eu passei por uma crise muito grande, uma falta de significado muito grande, e precisei me reinventar. Então, eu abandonei tudo naquele momento, fui para a Índia, fiz um processo de revisão de vidas muito profundo, me conectei com a minha missão, com o meu verdadeiro papel comigo, com a minha família, com o mundo, e assim nasceu a inteligência espiritual como um caminho de contribuição e acabou se transformando em um negócio. Inicialmente eu queria atender as pessoas individualmente, um após o outro, mas aquilo que tem verdade, que tem amor, acaba tendo uma força que leva você para um lugar que você não imaginou. Então acabou virando uma empresa online que tem treinamento, que tem imersão, que tem várias oportunidades de mentoria, várias oportunidades de crescimento através da inteligência espiritual, como você conheceu. Hoje eu lembrei muito do meu pai, porque ele que trouxe, assim, que eu conheci pela primeira vez a questão da inteligência emocional, né? Então se falava muito em inteligência emocional, como lidar com as emoções. E às vezes essas duas inteligências, né, o racional e o emocional, ainda não suportam tudo o que você precisa para você encontrar o seu lugar no mundo, né, na sua maior potencialidade. E aí Você, que eu vejo o papel da inteligência espiritual, né? Como é que a gente se torna inteligente espiritualmente, Janice? Fala um pouco essa é uma para boa mim. pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Também vamos deixar que quem está aqui pergunte, né, para que a nossa conversa fique mais próxima. Não sei se as pessoas que estão aqui já ouviram falar de inteligência espiritual, né? Então, você falou, Rose, sobre a inteligência emocional. Então, para falar da inteligência espiritual, a gente precisa falar das forças, né, que movem o ser humano. Como é que nós construímos a nossa inteireza? Nós temos 4 forças essenciais
que é a inteligência física, o nosso corpo, que é a nossa terra, e ele tem uma sabedoria, ele tem informações valiosas e puras, né? Sobre a nossa jornada, sobre a nossa expansão. Nós temos a nossa inteligência emocional, que nos ajuda a gerir as nossas relações a partir do momento que nós começamos a conhecer os nossos sentimentos e gerir a nossa relação com nós mesmos. A inteligência emocional é a nossa água. Nós temos a inteligência intelectual, que é a mente, que nos ajuda a pensar, a raciocinar, é o nosso ar, né? Através dela nós acumulamos conhecimento. Essas três forças, elas são adaptativas. O que isso quer dizer? Que você pode utilizar toda a energia do seu corpo e inteligência, dos seus sentimentos e dos seus conhecimentos para se adaptar ao mundo, obedecendo às regras e exigências do mundo. E você nem vai saber disso. Inclusive, você pode se considerar uma pessoa bem-sucedida se adaptando ao mundo. Talvez isso não te traga uma sensação de pertencimento, de significado, mas o sucesso material você pode alcançar nesse caminho. A autorrealização, uma vida próspera, uma vida onde há um preenchimento, só é possível quando você utiliza essas três inteligências essas três forças, essas três inteligências, com o olhar da inteligência espiritual. Ela tira você da adaptação e coloca você no centro da sua realidade. Então, com essa inteligência, você aprende a ser quem você é, ganha autonomia para ocupar o seu lugar e ser autônomo, gerir a sua vida. Porque com essa inteligência, você tem a capacidade de olhar as suas sensações, que são a sua inteligência física, os seus sentimentos, sua inteligência emocional, os seus pensamentos e conhecimentos, sua inteligência intelectual, sem se identificar com eles, sem acreditar que você é isso que você percebe. Então, você literalmente ganha o poder de gerir pensamento, sentimento e sensação. Essa é a inteligência espiritual. É uma tecnologia humana extremamente poderosa. Assim como teve um momento que houve um boom da inteligência emocional, a gente está agora numa nova fase, né, da humanidade em que eu acredito que vai ter um grande boom da inteligência espiritual, porque cada vez mais será necessário que a gente seja quem a gente é em um mundo que a tecnologia tem tomado lugar, né, de tudo aquilo que é automático, de tudo aquilo que pode ser padronizado. Exato, a inteligência artificial aí, né, crescendo. Janice, tem a palavra, uma expressão que você colocou na sua identificação no Instagram que chamou a atenção aqui do grupo do Divórcio com Respeito, né? Porque assim, a gente estava montando essa semana do Divórcio com Respeito, que é já o terceiro ano que a gente faz, né? É um grupo de advogados que é do Brasil todo, né? Do Brasil todo. E aí, esse grupo de advogados resolveu criar esse movimento para disseminar aí nas redes, né, que é um lugar de fácil acesso, essa ideia de que o divórcio ele não precisa ser o cabo de guerra, não precisa ser o momento em que os advogados vão mexer nas feridas para destruir ainda mais as pessoas. Ao contrário, que ele é um momento de passagem, um momento de transformação e que existem profissionais, não só advogados, né, mas também outros profissionais, como você da área do direito, existe e eu não sei aqui também, né, como a live ela se propõe a levar essa informação não só para advogados. Na verdade, o nosso intuito inicial era de levar essas informações
para a sociedade, né, que tomassem suas decisões de uma forma mais consciente. Então, dentro da advocacia de família, do divórcio, existe uma prática também consensual chamada práticas colaborativas. E nesse formato de negociação, a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar. Então, envolve o trabalho de um psicólogo, de um financeiro e de um advogado. Eles trabalham em equipe, nós trabalhamos em equipe para atender as demandas daquele casal que está se separando, né? Isso não só para o divórcio, para várias áreas, qualquer área pode ser aplicada, né? As práticas colaborativas, só para dar uma noção geral aí de onde que surgiu, que lugar a gente estava quando a gente pensou nesse movimento de levar para a sociedade essa informação, né? E eu vejo dentro, né, da sua comunicação também, até da sua filha, eu sigo ela também no Instagram, a ideia da nova era, né, essa nova era que a gente está, e um dos vetores, a ideia de colaboração. E esse método de trabalho, ele está muito alinhado com a colaboração, né? Então, acho que é um momento para a gente disseminar toda essa ideia. E aí a gente estava falando sobre o que a gente ia botar nessa semana do divórcio com respeito e tal. E aí surgiu, vamos falar de alguma coisa que tem a ver com espiritualidade. Aí eu falei, então já sei quem pode entrar aqui com a gente. Aí eles foram olhar lá o seu Instagram para te conhecer, né? Aí tem lá escrito o seguinte, eu queria que você comentasse isso. Tem lá escrito: Janice, divorciada e livre. Imagino que tem muita gente aí casada, se sentindo presa e tá tentando aqui pensar no divórcio, né? Comenta um pouco isso pra gente. Por que você colocou lá isso, né, da sua identidade, uma pessoa divorciada e livre, né? Então, o meu trabalho com a inteligência espiritual tem como missão ajudar as pessoas a ocuparem o lugar delas. E esse lugar, primeiro, é internamente. Ocupar o seu lugar internamente é honrar tudo que você viveu, incluir tudo que você viveu. E o divórcio foi parte da minha história, uma parte extremamente desafiadora da minha história, que merece ser honrado e e ter um lugar, né? Na minha imagem, para quem me vê, para quem me conhece, para quem se conecta com o meu trabalho. Então, naquele pequeno resumo, eu tive o cuidado de colocar o que é importante na minha história, né? O que mais me desafiou e também, lógico, mais me ensinou, que é relevante que as pessoas saibam. E com certeza o divórcio é uma passagem que foi muito importante no meu processo de amadurecimento. E eu não tenho orgulho nenhum do divórcio, assim como eu não tenho vergonha nenhuma do divórcio, mas ele faz parte da minha história e eu tenho muitos aprendizados com essa história. E ela me serve, assim como serve para muitas mulheres, né? Assim como já serviu para muitas mulheres. E quando você me convidou, que eu vi que o tema era esse, eu gostei muito, sabe? Porque eu gosto muito de ter a oportunidade de servir com aquilo que eu vivi, né? Você fez a minha formação, você sabe que é isso que eu faço, né? O meu trabalho é completamente baseado naquilo que eu vivi. Então, eu me senti grata. Eu falei, nossa, eu nunca fiz isso, né? Nunca tive a oportunidade de gerar valor a partir do divórcio. Que legal, recebi com muita alegria. Ai, que bom. E essa ideia de liberdade, Janice, você acha que, de fato, o divórcio pode ser, né, um fator que liberta a pessoa? Não obrigatoriamente. A liberdade é uma conquista na nossa mente, né? É uma conquista valiosa, algo que jamais pode ser comprado ou que pode ser concedido por alguém a você. Só você pode chegar a esse lugar, né? De acessar a liberdade de ser, de viver, de escolher, enfim.
de fazer, seja lá o que for. Mas um divórcio não significa a liberdade, muito ao contrário. Um divórcio pode começar um novo sistema de aprisionamento. Para o divórcio representar a liberdade, ele precisa acontecer dentro de um contexto que colabora, né? A palavra da ordem, né? Uhum. Um É, contexto que colabora para a liberdade. Porque eu vou ser feliz depois do meu divórcio, eu vou ser livre depois do meu divórcio, eu vou fazer isso ou aquilo depois do meu divórcio. Pode ser apenas um truque da sua mente, e inclusive jogar você numa grande armadilha para descobrir depois, com todo o preço que você pagou pelo seu divórcio, que nada daquilo que você imaginava que aconteceria, aconteceu, né? Então, é preciso ter um cuidado muito grande sobre as projeções que são criadas com os benefícios após um divórcio, né? É preciso ter um amadurecimento muito grande para se chegar a uma decisão sobre divórcio e um amadurecimento muito grande para a condução de um divórcio, para que ele represente uma vida melhor para todas as partes. Sem isso, é pouco provável que ele vá entregar uma vida melhor para alguma parte. Não vou nem falar de todas, para alguma parte. é verdade. Engraçado que eu estava comentando isso com a minha psicóloga. Estava falando que muitas vezes, né, se deposita, né, no divórcio como a solução para determinadas questões. Só que a questão não está no outro, a questão está em você mesmo. Então, se você vai para o divórcio e não resolve as questões com você mesmo, muito provavelmente você vai entrar em outra relação e reproduzir exatamente as mesmas situações que você antes, né, imputou como as situações que te levaram Sim, ao divórcio, né? exatamente. Na verdade, você vai entrar em outra sem ter saído dessa, né? Porque a intenção Isso. das relações é que você receba daquele relacionamento a mensagem necessária, né? Então, se você sai sem receber a mensagem necessária, você saiu antes Uhum. da hora. Então, você segue para um novo sem ter saído daquela, né? Porque Uhum. aquela ainda tinha algo para te entregar, né? Se você sai com essas projeções. Então, o divórcio bem feito, ele está pautado em um amadurecimento sobre o fim de algo que é melhor para todos, que haja um renascimento de uma nova relação, mantendo a família. Sem esse amadurecimento, é só trocar alhos por bugalhos, sabe? Assim, ninguém vai chegar a lugar nenhum e a possibilidade de agravar a situação é bem maior do que a de simplificar, né? Se você não resolve a questão que é a sua parte, que está repercutindo na necessidade de um divórcio, a possibilidade, principalmente se tem filhos, né? Eu estou tratando aqui sempre de situação com filho, porque quando não tem filho, eu acredito que é tudo sempre muito mais simples, né? Mas quando se tem filho, sem resolver as questões que te levaram a querer o divórcio com você primeiro e fazer o divórcio, pode ser um caminho de criar mais complicação do que solução. Uhum. Concordo. E esse resolver as questões com você mesma é nesse lugar que está o processo de despertar que você fala? Exatamente. O processo de despertar é fazer um movimento interno de passar a reconhecer você como o criador daquilo que você está vivendo. Então, o teu marido ou a tua esposa são espelhos, né? É como se você tivesse um atravessador. Como você não consegue olhar você, o seu processo de crescimento, não consegue perceber, olhando com seus próprios olhos, a sua luz e a sua sombra,
você atrai alguém que está à sua frente, que é um atravessador, uma pessoa que facilita o processo de ver você através dele. Então, ele apresenta o que há de bonito em você e ele apresenta o que há de vício, de, de fraqueza que você precisa desenvolver. Então, essa pessoa está a seu serviço. Você precisa pegar essa relação como uma travessia, né? Você vai atravessar em você um caminho de reforma, de edificação, como você quiser chamar, através do que essa pessoa te apresenta. Uhum. Se você não assume esse lugar, você está apontando o dedo para o outro e vai seguir a sua vida achando uma outra pessoa para você apontar o dedo, né? Então, a pergunta que você me fez, o que é o despertar? O despertar é sair dessa posição de acreditar que é o outro que cria a sua realidade e assumir a responsabilidade pelo que está à sua frente, como o criador da sua realidade, como quem atraiu aquela pessoa, aquela dinâmica, e assumir a sua parte, né? Todo relacionamento tem 3 assuntos envolvidos, né? Então, tem o assunto que é do marido, tem o assunto que é da mulher, né? E é a mulher que precisa resolver, tem assunto que é do homem, o homem que precisa resolver, e tem o assunto que é de Deus, né? Tem assunto que é de Deus, por exemplo, um casamento que acaba porque uma das partes fez a passagem, 2 jovens, né? Às vezes a gente vê situações assim, que as relações acabam, às vezes até uma mãe grávida e o pai da criança parte antes do bebê nascer. Assunto de Deus, né? Mas cada um deve ter uma clareza sobre o que é o seu assunto, né? O assunto do homem é o assunto do homem, o assunto da mulher é o assunto da mulher. E você precisa ter uma observação sobre a sua biografia, sobre a sua história, sobre a sua infância, sobre a história dos seus pais, sobre a sua família, para compreender, nesse contexto de casal, qual assunto é seu. E também ajuda você a compreender o contexto do marido, né? Como é a biografia dele, como foi a infância dele, como é a família dele, como ele nasceu, para você também ter uma clareza sobre o funcionamento dele e o que é o assunto dele na dinâmica que juntos vocês constroem. Uhum. Super interessante isso. E gente, na formação, né, quem está chegando agora, a nossa convidada aqui da live da Semana do Divórcio com Respeito é mentora em inteligência espiritual, já fiz o curso dela. E é a experiência sensacional por você se conectar, né? Como ela estava falando, com quem você é, de onde você veio, a sua família. Janice, você sabe que quando eu estava fazendo, eu reli um livro que eu não pegava, estava trancado aqui há muitos anos, que é um livro da minha família. Uau! Uma prima minha, uma prima minha, assim, a minha família da minha mãe, aquela família de 14 irmãos, Uau! né? Muitos irmãos. E aí, essa minha prima, ela é filha do irmão mais velho. E aí, eu não conheci meus avós, né? Eu não conheci meus avós. A minha avó, sim, uma materna, né? Mas ela faleceu, eu tinha, assim, 4, 5 anos. Então, são memórias, assim, contadas, né? E aí eu fui reler esse livro e muito bacana porque assim hoje é como se eu conhecesse meu avô e minha avó maternos pela história que essa minha prima traz, porque ela detalha, ela passava as férias com eles, né, no interior, e aí ela ia relatando, né, e contando com detalhes, assim, como se vestia, como falava, o jeito. E aí, foi tão rico isso, sabe? Sim. E, sim, foi maravilhoso.
E aí, pessoal, quem está chegando agora, a gente está tentando aqui conectar essa inteligência espiritual para esse momento do divórcio, que é um momento, né, duro, né? Quem diz que adora se divorciar, não, não existe isso, né? Talvez para esconder um sentimento, né? Mas ninguém casa querendo se divorciar, né? É, essa parceria é uma parceria que as pessoas desejam que seja bem frutífera, né? Mas nem sempre isso acontece, e aí, quando a gente está nesse lugar de tanta fragilidade, qual que é o papel que a inteligência espiritual, né, essa ferramenta, que poucas pessoas conhecem, o objetivo aqui é dar acesso também a mais pessoas que saibam que também existe, né, essa possibilidade, para que se conectem com elas próprias, né, e que possam então passar, né, por esse divórcio da melhor forma possível, né? Eu estou enxergando dessa forma. E você, Janice? Nossa, eu tenho uma visão de que um divórcio feito com o olhar da inteligência espiritual é um divórcio completamente diferente de um divórcio feito sem esse olhar. É uma ferramenta fantástica para quem está passando pela dor, pelo luto, né? Pelo desafio do divórcio. Porque a inteligência espiritual é a inteligência do amor, né? Então, ela busca a solução que atende a todos. Ela cria essa capacidade de olhar de forma desapegada, né? Uma pessoa conectada com a inteligência espiritual, ela tem um olhar desapegado do fato, né? Ela está menos interessada no fato e mais conectada com a mensagem, a sutileza, o movimento de alma por trás daquele fato. Então, essa visão desapegada do fato, ela está interessada em quê? Ela está interessada nas pessoas. É uma visão amorosa que quer priorizar o amor, a paz, né? A construção de um divórcio pacífico. Então, com esse olhar, essa decisão do divórcio, acredito que pode até ser repensada, sabe? Eu acredito de verdade que um casal que está à beira de um divórcio, se ele tiver um desenvolvimento da inteligência espiritual, ele vai rever essa decisão. Porque para um divórcio ser bom para todas as partes, esse casal precisa ter resolvido a relação a tal ponto que se tornaram grandes amigos, talvez até irmãos, e vão poder seguir nessa relação de amizade, mantendo a família, vida fora. Quando não se chegou a esse lugar, quando o ambiente é ainda de muita luta, de muita guerra, de muita discórdia, dificilmente o divórcio é uma solução. Porque nesse lugar, essa relação ainda está muito aquecida, ela ainda está muito viva. As pessoas se vinculam de maneiras muito diferentes. Tem pessoas que se vinculam através de conflitos. Então, Sim, um sim. casal que está vivendo conflitos intensos estão muito conectados. Estão muito conectados. De forma disfuncional, mas estão. Melhor seria fazer um caminho de curar cada um, né, a sua história, a sua biografia, para que possam juntos construir uma biografia nova. Senão vão criar outras relações nesse nível de conflito, porque é a forma daquela pessoa se vincular. Então, eu acredito de verdade, Rose, que uma pessoa que se conecta com a inteligência espiritual e está no momento de decidir pelo divórcio, pode, com grande chance tem, de vendo melhor a situação, decidir por rever a decisão. Eu acredito de verdade. Eu adorei você falar essa questão do amor, né? Da, do divórcio com amor,
né? Um divórcio amoroso. Sim, Porque, na verdade, assim, acho que o sentimento primeiro que as pessoas sentem é o medo. sim. É Muito medo. O muito divórcio traz medo. muito medo. É medo de tanta coisa. É medo de como vão ficar os filhos, é medo de como vai ficar o dinheiro, é medo se a pessoa vai ficar sozinha para sempre, né? É medo de que será que aconteceu de culpa, né? A culpa junto com medo. É muito medo, né? Acho que é o sentimento que mais, assim, mais aparece, né, no divórcio é o medo. E aí conseguir transformar, né, o medo em uma decisão, né, consciente e amorosa, como o divórcio como um caminho que de fato, né, vai ser o caminho próprio de, né, de todos ali que estão naquela família, né? Seria assim, sensacional, né? Quem conseguir chegar nesse lugar, né? Sim, sim. Mas quando um casal está maduro para viver o divórcio, eles estão nesse lugar amoroso. Um divórcio que Uhum. acontece fora desse lugar amoroso fala que essas pessoas não estavam maduras para viver o divórcio. É paradoxal, né? É muito paradoxal. Mas Acho o que tem a ver divórcio. também com aquela questão do luto, né? Que se fala da separação e as fases que você tem muito, né? De subidas e descidas e de negação e de, né, raiva. Sim, E são momentos que, né, se a pessoa se perceber, ou até mesmo o próprio advogado ou psicólogo que está apoiando aquela pessoa perceber, né, que aquele não é o momento para a decisão do divórcio. sim. Às vezes eles pegam um problema, um conflito, uma dificuldade e fazem um conflito muito grande e se apegam a isso como o fim. Mas o fim é um outro lugar, sabe? O fim é um outro lugar. Né? O divórcio não é um caminho para resolver um problema. Né? O divórcio é um lugar amoroso que duas pessoas maduras chegam. Né? Elas chegam num lugar amoroso porque elas constroem esse ambiente pacífico, ainda que no fim de um relacionamento. Então, a solução de um problema através do divórcio fala que não é a hora do divórcio, que é a hora de encarar o problema, resolver o problema, né, ter flexibilidade, ter amadurecimento, enfrentar a vida de frente, melhorar no lugar que está o que precisa ser melhorado, não sonhar que uma outra relação vai ser a chave para a felicidade, ou buscar uma traição que depois acaba culminando no divórcio, né? Que é o que alguns homens ou mulheres fazem, né? O homem que não está maduro, quando começa a dar problema no relacionamento, ele vai buscar uma mulher para resolver, para solucionar a vida dele. Então, essa mulher passa a ser a mãe dele, que socorre ele do casamento, onde ele teria que resolver a questão que está ali. Ou a mulher, né? Que na hora que dá o problema, pede socorro a um terceiro, que vira um amante, que ocupa o lugar do pai, que é a pessoa que ela espera que vai salvá-la, trazer felicidade e resolver o problema que ela deveria resolver ali, né? Então, um casal maduro, ele vai investir na solução, vai investir no amadurecimento de ambas as partes para fazer a solução do conflito. Né? É incrível, Janice, como que você está tão alinhada, né? A Janice está chegando agora no movimento do divórcio com respeito. Quem está chegando aqui na live, estamos falando sobre inteligência espiritual e sobre o divórcio e o processo de despertar, né, que pode acontecer
esse turbilhão de emoções. E é Sim. incrível como a Janice traz palavras aqui que vão muito ao encontro dos valores que esse movimento, né, quer espalhar por aí, né, ao vento, como realizar um divórcio de uma maneira amorosa. Adorei essa expressão. Agora eu vou tentar sempre me lembrar, né? Porque assim, quando eu sinto medo, Joanice, eu sempre penso, não vou sentir medo não, deixa eu vibrar no amor. Vou vibrar no amor aqui para ver se o medo passa. Sim. O divórcio traz a sensação de medo, de culpa e de fracasso, né? É muito forte lidar com essas três experiências que vêm intensamente ao mesmo tempo. Você não imagina como você vai ficar depois, né? Depois que você assina aquele papel ali, que essas sensações vêm à tona com muita força. E se essa separação foi através de um conflito, o cenário é muito, muito delicado, extremamente delicado. É. O No divórcio, divórcio com respeito, Janice, a gente tenta pensar também no pós-divórcio. sim, Porque como a relação, né, principalmente com filhos, não se extingue, né, o pós-divórcio, ele também é complicado se ele não for bem trabalhado, né, porque as pessoas vão continuar convivendo, sim, né, e por muito tempo, sim. né, Não, como que vai ser o casamento do filho daqui sim, a, sei lá, 20 anos, né, do divórcio. sim, é um complicador enorme, porque os pais permanecem convivendo, né? E entram outros personagens, né? O pai vai ter uma namorada, a mãe vai ter um namorado, né? Ou uma namorada, e o pai ou um namorado, enfim. E talvez esses pares novos cheguem com filhos. Então, há uma complexidade muito grande, né? E essa namorada ou namorado novo do pai tem um ex, né? Que também tem filhos e que por isso também se relacionam. O namorado ou a namorada da mulher também tem uma ex com filhos ou um ex que eles também se relacionam. Então, assim, o contexto vai ficando cada vez mais complexo. Simples é ficar casado, né? O que é simples? Simples é ficar casado, né? Ah, eu não sei não. Olha só, a Val tá perguntando Nem eu aqui. fiquei, né, Rose? Nem eu fiquei, né? Mas aí quem disse que o simples é o melhor também, né? Sim. Nem sempre simples é o melhor. A Val está fazendo uma pergunta que vamos ver se a gente consegue entender aqui. A guerra seria então indicativo do distanciamento da inteligência espiritual? Acho que Com que ela quer certeza. dizer Sim. se essa, né, não o conflito, porque o conflito é inerente a qualquer relação, né? Mas o modo de lidar com o conflito em pé de guerra, sem conseguir, acho que, chegar no diálogo, né? Então, isso é importante a gente falar, né? As relações precisam de conflitos. Muitas situações só encontram um caminho de solução através de um conflito. Não tem problema que o casal conflite. Muitas vezes há um grande encontro através de um conflito. O que a gente está falando não é sobre conflitos. Os conflitos fazem parte da jornada de um casal, de toda e qualquer relação. O que a gente está falando aqui é do momento em que não há um olhar pacífico para lidar com o conflito, né? O que é um olhar pacífico para lidar com o Uhum. conflito, né? É um Eu lembro olhar, tudo bem do guerreiro pacífico que você explica. é Hum, um olhar onde o relacionamento está no palco e não o interesse pessoal de cada parte. Então, se as partes conseguem colocar o relacionamento no palco, fica mais fácil falar
a família, né? A família. Então, um casal com filhos, quando ele consegue colocar a família no palco e desenrolar os conflitos de uma maneira que beneficia a família, se o casal consegue fazer isso, ele está tendo inteligência espiritual para crescer com os conflitos. Os conflitos são um caminho de crescimento, né? Uhum. A postura de quem lida com o conflito é que pode fazer com que o conflito seja um caminho predatório, um caminho de destruição. Mas o conflito em si não representa um caminho de separação, ele não representa. Muito ao contrário. O grande desafio é que, sem a inteligência espiritual, a tendência do ser humano, pelo treinamento que nós recebemos, é cada um defender a sua parte a partir do seu olhar, a partir da visão que ele tem de mundo. E a visão de mundo é a sua própria biografia. Temos biografias completamente diferentes, olhamos o mundo de forma completamente diferente e temos essa visão limitada ao mundo que vivemos. A inteligência espiritual, ela faz justamente esse trabalho de ampliar. Ela coloca uma visão maior. Então, na inteligência espiritual, o melhor é sempre o que favorece o todo. Nesse caso, o todo é essa família. Então, as partes saem do palco. O palco fica o relacionamento. Então, quando o relacionamento está no palco e é essa visão dos dois lados, eles vão crescer com os conflitos, a família vai crescer com os conflitos, o amor vai crescer com os conflitos, né? Vai se criar intimidade, vai se aprofundar na conexão, né? A questão é que é muito difícil colocar o relacionamento no palco, né? É verdade. Se fosse fácil, né, a gente não estava aqui nem tendo essa conversa. Agora, imagina colocar o relacionamento se desfazendo no palco, que é isso que eu imagino, assim, no divórcio e essa conexão da inteligência espiritual com o divórcio respeitoso, né? Que o respeito, ele diz muito disso, de você não olhar somente para o seu interesse, mas conseguir sair do seu e olhar o outro ou até o todo, como você falou, aquela estrutura familiar, né? Aquele sistema familiar que vai ser transformado, mas vai continuar existindo depois do divórcio, Esse né? sistema familiar nunca será extinto, nunca será extinto. Por isso que a melhor hora do divórcio é a hora que existe um amor por esses dois envolvidos que decidem se separar. Porque se eles já chegaram nesse lugar de amorosidade com eles, eles estão prontos para essa transformação. Se eles não chegaram nesse lugar, essa transformação, inicialmente, vai gerar um transtorno gigante. Até que esse processo se desenrole internamente para os dois, vem um pós-divórcio aí que vai ser uma experiência muito puxada. Muito puxada. O A gente divórcio, teve aqui... Sim, pode falar. o divórcio é um grande despertar, Rose, porque ele já chega assim com uma promessa de despertar, sabe? Porque ele é um chamado para que cada um olhe a sua parte e se responsabilize pela sua parte, né? Então, ele em si, a natureza do divórcio já é o chamado do despertar. Não tem como não ser, né? Porque é um renascimento. Todo mundo que viveu um divórcio, eu vivi um divórcio, né? Um divórcio é um renascimento, né? Quando você foi solteira, no meu caso, e na maioria, né? Quando você estava solteira, você tinha uma vida de solteira sem filhos, né? Sem ter um título de divorciada, que pode parecer tudo uma palhaçada, mas não é. Não é. Não é mesmo, né? Então, ser solteira depois de ter sido casada e ter tido filhos e ter um ex-marido é completamente diferente. São realidades completamente diferentes. É renascer para uma vida nova que você não conhece. Não é a vida da mulher solteira que você foi ou do homem solteiro que você foi. Não é. Isso não é a vida de antes, é uma vida
de depois, É né? uma vida de É uma vida depois. É. que ninguém passou por isso. E mesmo quem se divorcia mais de uma vez, né? Porque É isso, também, isso é também muito legal você trazer também. Cada divórcio é um divórcio, né, Rose? cada divórcio é um divórcio. Ainda mais se acho, né, que se for o caso de passar pelas mesmas questões em cada divórcio. E em nenhum É, porque deles ter conseguido chegar, né, no seu despertar, né, no seu autoconhecimento. Porque é o que a gente falou no início da live, né? Se a pessoa não fez o dever de casa no primeiro divórcio, é bem provável que ela vá passar por um divórcio semelhante àquele. É bem Uhum. provável. Né? Você deve assistir isso aí, né? Sim. Agora, Assim como tem aqueles que, depois de passarem por um divórcio, quando vão, né, se relacionar novamente em um casamento, já tem um outro olhar, né, de não querer passar pelas mesmas questões que passou naquele relacionamento anterior, inclusive juridicamente, né, inclusive as questões jurídicas que pegaram lá no primeiro divórcio, muita gente não quer passar de novo e aí vai buscar um planejamento matrimonial que não fez no primeiro momento. Né? Até nossa, a gente estava falando na primeira live aqui que foi muito legal, sobre contrato de namoro, né? E aí alguém falou assim, poxa, eu quero que me chamem para o casamento, não quero que me chamem só para o divórcio. Me chama para festa primeiro, né? Deixa eu ajudar a construir, que pode ser que não tenha divórcio. Às vezes é o diálogo que não se construiu antes do casamento, que não conseguiu desenvolver lá no meio do casamento e sim. acaba no divórcio. Agora é importante a gente falar que alguns divórcios são realmente necessários, né, Rose? E são divórcios que fazem bem para todas as pessoas envolvidas. Uhum, Então, o divórcio é um caminho de solução, sim, mas para ser um caminho de solução precisa de um grande amadurecimento. Eu gostei muito dessa equipe colaborativa que você disse, né, que desenvolve o seu trabalho, porque é por aí mesmo, né? É ter esse olhar, né? Ter um olhar espiritual, ter o um olhar financeiro, ter o um olhar emocional, ter o um olhar, uhum, enfim, expandir, né? Essas uhum, visões para que haja uma decisão bem assertiva e que não seja uhum, uma projeção de uma vida feliz que poderia se construir no casamento. Né? uhum. Nesse método, né, das práticas colaborativas, tem um momento inicial, tem uma ferramenta que é comumente usada que chama carta de intenções. E nessa carta de intenções, né, aquele casal que está vivenciando a separação vai registrar ali o que, que ele intenciona, né, com aquele procedimento, às vezes pensando no futuro, daqui a tantos anos. E eu acho que tem muita conexão, Janice, com aquela meditação da intenção Ah, sim, que você que eu faço lá na ensina. formação. É, Uhum. isso. Então já passei para algumas pessoas assim para pensarem antes, né, de iniciar, né, as conversas, as reuniões, quando a gente já vai sentar para tratar da guarda, como que vai ficar a convivência, né, para que elas possam primeiro, né, meditar, pensar, refletir, né, E sobre o se que imaginar. realmente, né, se imaginar naquele lugar pelo qual elas nunca passaram, né? Sim. Isso é realmente importante, né? Que ela consiga dar um salto no tempo e se ver no futuro. Mas também é bom conversar com pessoas que já passaram, sabe, Rose? Eu acho que é muito bom também conversar, né? Se você é uma mulher, conversar com outras mulheres que já se divorciaram. Se você é um homem, conversar com outros homens que já se divorciaram. Para tirar o olhar da fantasia, né? E ter uma compreensão Uhum, maior
sobre o que é a realidade, né? O que o divórcio resolve, o que ele complica, né? O que cada um aprendeu. Eu tenho muitos aprendizados do meu divórcio. Todo mundo que fez, que passou por um divórcio, tem muitos aprendizados. Então, eu achei fantástica o seu convite, né, da carta de intenção, mas recomendo também isso, sabe? Que procurem pessoas que passaram por essa experiência e busquem aprender com elas, ouvi-las, né? E trazer, né, o preço que pessoas já pagaram para a sua vida, né? É sempre bom Uhum. a gente aprender com o preço que outras pessoas pagaram. Outras pessoas pagaram. Uhum. A gente pode não pagar o mesmo preço, né? Se a gente simplesmente parar para escutar o outro, né? Aquele que já passou, né? Essa a escuta, né, das histórias, né, da experiência, ela é muito importante, né? A gente Sim, não deve não deve considerar como algo, né, sem importância, né? sim, sim, Escutar, assim como a gente escuta, né, a vovó, né, tem sim, sim. experiência, a gente escutar aqueles que já passaram, né, que já É, tiveram naquela posição antes. sim, é que pode ser, Janice, ah, essa é a história deles, ok, essa é a história não, deles, muita mas, coisa se repete. sim, mas pega o aprendizado que tem ali, sabe? A gente aprende tanto, a gente amadurece tanto com o divórcio, o que fica dessa experiência tem muito valor. E pode te ajudar a fazer o seu de maneira mais amorosa e respeitosa, com certeza, né? É. Janice, a gente já está aqui na nossa reta final aqui para finalizar nosso encontro aqui. E eu queria, a gente já falou aqui, deu uma dica das intenções para o futuro, você deu outra dica de se reunir com pessoas que já passaram, né, por essa experiência para sair da imaginação, né, botar os pezinhos no chão. E aí Sim, eu queria finalizar aqui com você, né, aproveitando toda a sua expertise, a sua experiência na inteligência espiritual, que você possa passar uma mensagem, né, é, algo que você queira dizer mesmo para as pessoas que estão aqui ouvindo, que estão passando por um processo de divórcio, né? Estão pensando em passar por um processo de divórcio, né? Você disse que tanto aprendeu com o seu próprio divórcio, e se você quiser, então, deixar aqui uma mensagem, né, do que você viveu, ou, enfim, o que você quiser, né? Você é livre, né? É livre para falar o que você quiser. obrigada, querida, obrigada por essa oportunidade. A mensagem que eu tenho para dizer é que todo encontro é sagrado, né? Não existe um encontro que não seja sagrado. Por mais que esteja doído, sofrido, por mais que tenha raiva, mágoa e tudo isso envolvido no momento de um divórcio, olhe para esse encontro como um encontro sagrado, incluindo tudo isso que faz parte. E volte um pouquinho no tempo, lá onde isso começou, né? Qual era a intenção quando isso começou? O que foi que conectou vocês? Como foi que isso nasceu? O que vocês pensavam, o que vocês sentiam, o que vocês viam? E vai ser muito fácil ver o sagrado que tem nesse encontro. Então, não é porque neste momento há um desgaste que o sagrado não está presente. Procure incluir esse olhar sagrado para tratar todas as questões e entender que a relação, o encontro é sagrado e que você, a sua parte que interagiu nesse casamento também é sagrado e a parte do outro que interagiu também é sagrado. Cada um estava dando o melhor que podia na biografia que tinha. E não existe culpado e nem existe inocente nesse relacionamento sagrado. Vocês chegaram juntos no início do relacionamento e chegaram juntos ao fim do relacionamento. É uma
construção. Isso não aconteceu do dia para a noite. Vocês criaram isso juntos. Não tem inocente e não tem culpado. Acho que essa é a mensagem mais importante, sabe, Rose? Acho que essa Nossa, é a... muito, muito importante. Você não sabe o quanto que no direito se demorou para chegar a essa conclusão de que não há culpado em uma separação, né? Não sei se você acompanhou o movimento jurídico Sim, sobre isso, mas ainda hoje há quem queira levar, né, para o judiciário questões íntimas, né, que aconteceram no relacionamento, que assim que não tem nenhum tipo de consequência jurídica decorrente desse fato, só para constar ali, só para expor o outro. Isso sem dúvida não é um divórcio com respeito, né? não importa, por mais que tenha fatos para justificar a culpa do outro, Uhum. a outra pessoa estava naquela relação e, de uma maneira consciente ou inconsciente, contribuiu para que tudo o que acontecesse, acontecesse. Então, não tem caminho que possa retirar a responsabilidade de uma das partes e pesar só sobre uma delas. Não existe esse caminho, né? Ainda que envolva traição, ainda que envolva, enfim, né? A outra parte, consciente ou inconscientemente, gerava essa permissão, concordava com isso, tinha uma biografia em que isso fazia parte e tem uma responsabilidade sobre isso, né? Então, é um acordo em que o casal chega para começar junto e quando chega no fim, chegou junto também. Né? Os dois chegaram nesse lugar. Não houve, nenhum foi capaz de trazer o outro para colocar o relacionamento no palco. Né? Nenhuma das partes conseguiu colocar o relacionamento no palco. Porque se um conseguir, pode ser que o outro vá. Né? Se um conseguir, pode ser que o outro vá. Sim, é o efeito espelho, né? Eu acho que muita gente aqui, muitos dos advogados e advogadas que estão, né, assistindo, vão ouvir depois, vão utilizar agora essa expressão de colocar o relacionamento no palco, né, com os seus clientes, né? Não, e mesmo depois do Atenção, vamos divórcio, né, lá. Cris? Né, É, Rose? Desculpa. exatamente. Até depois do divórcio, Uhum. quando tem filhos, o relacionamento não poderá sair do palco. Não poderá Não sair do palco. poderá. Aí é que não poderá mesmo, né? Porque acho que o que tem ali, né, que une, né, aquelas pessoas é o relacionamento, né, com aquele filho, Sim. né? Só que vai ser mais desafiador aprender a colocar o relacionamento no palco depois do divórcio. Ah, é por Seu isso que tra... a gente tem que ter um cuidado também com o pós-divórcio, né? o Isso seu trabalho famoso. é muito importante, Rose. O seu trabalho é muito importante mesmo. Porque a humanidade evolui nas famílias, né? E o divórcio impacta diretamente as famílias. Então, o seu trabalho é grandioso. Ai, que lindo, Agradeço pela obrigada. oportunidade de servir aqui. Ah, imagina. Eu que estou muito agradecida, certamente, todo mundo que participou, que vai escutar isso depois. A gente está crescendo lá na nossa comunidade do Divórcio com Respeito. Essa live vai ficar salva e muita gente vai acessar, né, comentar e levar para as suas vidas, né, muito do que foi falado aqui no seu dia a dia, na sua prática de relação, né? Eu não estou me divorciando, mas vou levar muita coisa para o meu casamento, né? Esse negócio de botar a relação no palco, toda hora que quiser aqui eu vou falar, relação no palco, atenção, cadê o palco? Vamos botar no palco. Eu vou tentar ir lá pro palco, chamar o outro pro palco, vamos ver se ele vai, né? Vou convidar para subir no palco comigo. É isso É o aí. jeito, né? Já estamos na vida juntos, né? Vamos
né, deixar um pouco de sermos só nós, né, e sermos juntos, né, Sim, estarmos juntos no sim. palco. E eu adorei dividir esse palco hoje com vocês, Janice. Uma Ah, grande honra, um obrigada. grande, um grande prazer estar aqui. Ficaria aqui 3 horas ou mais falando, né, com Muito você. obrigada. Eu estou Obrigada, sempre à sua gente. disposição, sempre que precisar, pode contar comigo. Eu também quero agradecer a todo mundo que está aqui. Estou vendo que tem vários alunos aqui. Que alegria ver vocês aqui. E obrigada a todos que estiveram presentes. Quem não me conhecia, foi uma alegria poder me conectar com vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Beijo grande. Acompanhem aí a Semana do Divórcio com Respeito, que vai até sábado. 3 lives diárias com temas variados que interessam a todos que estão passando pelo processo de divórcio. E às vezes até por quem não está, né? Como esse É, aqui, que a inteligência espiritual é para todos, né? Para todos, é para a vida. Tchau, sim. tchau, Janice. Muito obrigada. Um beijo Beijo. grande. Tchau. Tchau.